Uma Então faz curiosidade, sentido. faz Ah, sentido, uma curiosidade é porque aqui no Ocidente, né, por nós estarmos imersos em uma cultura cristã, seja ela católica, protestante, ortodoxa, anglicana, seja o que for, luterana, pentecostal, neopentecostal, a gente tem como único objeto de observação de literatura sagrada como a Bíblia. Mas, por exemplo, os textos antigos persas já falavam que a Terra era um globo, era redonda. E o texto do zoroastrismo, e até no quadro Academia de Platão, tem uma homenagem a Zoroastro. Né? Você acha fácil na internet a sim. pessoas que homenageiam Zoroastro também sobre os textos que falam de uma terra redonda. Então, tipo assim, a nossa cultura, como nós estamos herdando uma literatura da região do Levante, uma literatura hebreia ou judaica, pode assim dizer, estamos viciados somente nessa observação, a gente acha que eram todos os povos das mitologias antigas que afirmavam que a Terra ela tinha talvez um formato plano. Mas na Pérsia era diferente, por exemplo. Já ali no período lá dos Aquemênidas e do Império Sassânida, do Império Persa, dos persas, Zoroastro já estava falando em seus textos, o Avesta está para quem quiser ler na internet, e fala lá que a Terra ela é redonda. Tanto que o Zoroastro é homenageado, é até cultuado, ainda tem o zoroastrismo em algumas regiões do mundo, ainda que em número reduzido. Mas existe sim. A própria Kabbalah, apesar de serem textos da Idade Média ou do início da Idade Média em diante, só vai alcançar sua forma final escrita de fato no século XIII, mas você tem ali textos proto-cabalísticos do século VIII, século VII. Você tem, por exemplo, comentários do Gênesis Rabá, por exemplo, que é entre o século 3 e 5 depois de Cristo, Gênesis Rabá. E se você ler, tem uma obra, Mitos Hebraicos, do antropólogo historiador judeu Rafael Patai, junto com outro antropólogo. E ele traduz alguns textos do comentário chamado Gênesis Rabá. E ali os sábios judeus não tinham uma interpretação de uma terra plana. Eles tinham a interpretação de uma terra. Eles não falam, não usam o termo, mas se você lê as descrições, dá a entender claramente uma terra redonda, e ainda eles têm a percepção de outros mundos também, entendeu? Então, assim, a gente está preso a uma interpretação, a gente não, né? O pessoal do movimento fica preso a uma Sim. interpretação porque não conhecem outras literaturas que não era uma unanimidade. Existiam sim pessoas, até porque o Aristóteles, né, que é o mais utilizado na argumentação do primeiro ali que teria calculado a esfericidade da Terra, ele herdou entre aspas, né, essas questões matemáticas de filósofos anteriores. Ele apenas foi empírico. Ele apenas foi lá e, pô, vamos ver se isso aí é um fato. Mas se você começar a estudar os pitagóricos, por exemplo, os pitagóricos já também traziam a ideia de uma terra que não seria quadrada ou plana, mas que teria a ideia de uma esfericidade. Agora, na tradição persa, isso já é mais evidenciado. Então, às vezes, eu fico olhando assim, fica assim, pô, a galera não tem muita propriedade, às vezes, do que está falando, porque tem outras mitologias e culturas antigas que especularam ou que tentaram dizer ou que afirmaram que a Terra já era redonda na antiguidade. A gente está muito preso, né, ao mundo judaico-cristão, que é a filosofia grega e o pensamento religioso do judaísmo e do cristianismo. Mas se a gente for por Exatamente, se perfeitamente. a gente ler outras culturas, a gente vai encontrar outros argumentos. Eu concordo plenamente. E assim, olha, eu vou te falar uma coisa com muita propriedade, até porque eu fiquei 6 anos no movimento. O Sim. terraplanista, ele tem a crença nele na Terra plana, vou te falar para você que é 90% religiosa e uns 10% científica. E quando eu falo científico, deixa eu me explicar isso melhor. Olha só, Aham. tem um argumento, o melhor dos argumentos a favor da Terra plana
O razoavelmente melhor é o argumento da planicidade das águas. Sim, sim, sim. Verdade. Porque realmente, Eu já ia perguntar sobre tu ia isso. falar isso, Perfeito. né? Pois é. Ia. Porque assim, ó, quando você olha o mar, nós cariocas, então, né, que o acesso à praia pra gente é muito fácil, né? Quando você vai estar lá na beira lá do mar e você olha o mar, cara, realmente ele é plano. Eu não nego isso. Você vê o mar, né, planinho, nivelado ali, beleza. Tá. Mas o mar, ele é plano e nivelado. Logo, a terra é plana ou o mar é plano e nivelado porque eu sou muito pequeno e a minha visão tem um limite. Por isso que eu vejo ele plano e nivelado. A visão humana tem um limite. Um ser humano aí de cerca de 1,80 m, 1,75 m, 1,80 m, em pé ali na beira da praia, olhando o horizonte, o mar, num dia bom, né? Boas condições atmosféricas, critérios de Sim. visibilidade, ele enxerga na casa de uns 4 a 5 quilômetros da sua frente. Esse é o Uhum. limite da visão humana, tá? Então, assim, os terraplanistas têm um teste, eles fazem uma observação que se chama teste de curvatura, que é você Sim. pegar os números da Terra esférica, 40 mil quilômetros de circunferência, 6.373 quilômetros de raio, e aplicar essa matemática e lançá-la ao teste de curvatura. Bom, a, a 10 quilômetros de distância tem que dar uma queda de curvatura aí de uns 8 a 9 metros, mais ou menos. Aí ele vai com isso na cabeça, pô, beleza, vou fazer o teste de curvatura aqui. Aí ele olha uma embarcação no horizonte que ela está desaparecendo e ele diz assim, bom, desapareceu por perspectiva, vai se afastando e foi ficando pequenininho. Aham. Só que Sim. para uma terra esférica, uma embarcação ela também consegue desaparecer nessa mesma forma. Primeiro pelo casco, o meio ali da embarcação até o mastro. Por quê? É porque, infelizmente, eu não tenho uma esfera aqui, né? Não tenho, mas eu tenho uma garrafinha de Coca-Cola aqui, ó. Que eu tava tomando uma Coca-Cola Aham. zero. Ó. Então, eu e você, a gente consegue perceber isso aqui é curvo, Sim. né? A garrafa aqui, ó, a gente percebe a curvatura da Coca-Cola. Só que por que que eu e você percebemos? Porque nós somos grandes em relação ao tamanho dessa Coca-Cola. Exato, exato. Mas se eu Exato. e você, pastor, nós fôssemos dois cariocas pequenininhos em cima dessa superfície aqui, será que a gente veria a curva? Do tamanho de um ácaro? Não. Do tamanho de uma célula, É. Não. veríamos tudo plano. Isso, perfeito. Então, é exatamente o que nós, seres humanos, vemos. A gente vê tudo plano realmente. Só que o globo ele tem 40 mil quilômetros de diferença. É muita coisa, cara. Isso é muita coisa, cara. Muita coisa. Então, a Terra, ela sempre vai ser plana aos meus olhos. Eu concordo com isso. A Terra é plana, Leandro? É. Até o limite da minha visão.